Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. E hoje nós faremos uma aula para o nono ano com o tema de Equação do Primeiro Grau, parte 2. Se você está lembrado, se você assistiu nossas aulas anteriores, na terça passada eu e o professor Pedro, a gente falou um pouco da ideia da equação, a gente falou da ideia do equilíbrio, a ideia de que uma balança pode simular a ideia de uma equação. E hoje a gente vai, de fato, colocar a mão na massa, podemos dizer assim, Ou seja, a gente vai começar a ver quais são as técnicas, como é que eu resolvo uma equação, não simplesmente apenas observando e tirando lá as conclusões apenas da minha noção de equilíbrio, Então a gente vai perceber como é que são as técnicas que estão por trás disso. A gente vai relembrar um pouco, como é que essas letras aparecem aí nas equações, qual o significado que está por trás daquela letra que está colocada lá numa equação, tá certo? E a gente vai também muitas vezes trazer de volta a questão do equilíbrio de uma balança para tentar se desprender a partir de hoje da balança. A balança foi usada apenas para a gente ter essa noção e a gente de fato vai começar a fazer o que a gente chama de resolver uma equação, Ou seja, aprender a manipular as letras, aprender a compreender como é que eu manipulo essas letras com o intuito de resolver uma equação, ou seja, encontrar um valor desconhecido. Vamos relembrar um pouco agora o que foi que a gente fez na aula anterior. Dá uma olhada aí na tela, onde a gente tem, por exemplo, essa balança em equilíbrio. E a gente trouxe, por exemplo, que de maneira intuitiva a gente pode dizer que aquele objeto ali, que ele tem o valor desconhecido, que vai representar o nosso valor desconhecido, o valor dele é 5, Ou seja, se de um lado eu tenho 15, do outro eu tenho 10 junto com alguma coisa e permanece um equilíbrio ali, é porque aquele valor que está faltando, aquele valor desconhecido, ele vale 5. Nesse caso aí de uma balança, seria aquele objeto pesando 5 quilos. Mas como é que a gente traz para você a ideia da equação a partir dessa balança em equilíbrio? Então vamos pegar essa balança em equilíbrio e vamos traduzir para uma linguagem matemática, para uma linguagem algébrica, Relembrando aí, por exemplo, aquela informação desconhecida ali, a gente sempre vai associar a uma letra, Ou seja, aquele objeto ali vai representar uma letra. No caso, a gente pode fazer a escolha por qualquer letra nesse primeiro momento. Eu escolhi a letra A. Todos os elementos que estão nessa balança em equilíbrio, a gente vai trazer para a linguagem matemática, para uma linguagem algébrica. Aquele outro valor ali que está junto da letra A, eu coloquei ali com a ideia de que é aquela informação desconhecida mais 10. E do outro lado eu tenho 15. Agora percebe também que o equilíbrio da balança ele vai ser representado numa equação pelo símbolo da igualdade. Ou seja, a gente vai ter que A mais 10 igual a 15 está representando aquela balança em equilíbrio. Ou seja, eu preciso ler nesse caso aí a balança em equilíbrio, eu preciso ler a equação observando que elas são situações equivalentes, Ou seja, o que eu tenho de equilíbrio numa balança, eu estou representando através daquela equação ali, tá certo? E o que a gente vai fazer a partir de hoje é resolver essa equação, aprender a resolver. No caso, a gente ainda não vai se desprender totalmente da balança, porque a gente vai entender como é que algumas técnicas que a gente utiliza nas equações, como por exemplo, passar um valor para um lado, voltar um valor, como é que ficam essas operações? A gente vai compreender isso daí através da balança, tá certo? Então a gente vai perceber que o que a gente tem na balança em equilíbrio, embaixo é o que a gente tem uma equação representando ela, tá certo? Então essas dúvidas que muitas vezes surgem na hora de resolver uma equação, a gente vai tentar aqui, eu e o professor Pedro, falar de cada um desses detalhes, tá certo? Ou seja, como olhar para uma equação, como pegar, por exemplo, as técnicas que a gente vai aprender aqui e tentar resolver através da relação com essa balança, tá certo? Passar para o professor Pedro para ele dar essas considerações iniciais e falar um pouco aí do que a gente vai ver na aula de hoje. Diz aí, Pedro. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí para o pessoal do nono ano. É o último ano, né, Tiago? Exatamente. O último ano do ensino fundamental. Vamos embora aí, se Deus quiser, para o ensino médio, Se preparem também para as provas externas, que temos aqui no estado. Então, fiquem atentos à aula de hoje. É um pontapé inicial
para o estudo de álgebra no 9º ano, né? Vocês vão ver aí bastante coisas ainda envolvendo álgebra no 9º ano. Então, a gente vai ver essa parte de equação, relembrando aí a ideia que vocês viram no ano passado, certo? Então, pega teu caderno, comece a estudar, certo? Porque a cada dia que passa, a gente vai elevando aí o nível dos assuntos e, com certeza, você vai precisar do que vamos estudar hoje, futuramente, certo? Então, preste atenção, anota tudo direitinho, estou aqui de olho no chat, certo? Manda a tua dúvida e vem participar da aula com a gente. Valeu, Pedro. Então, assim, quando eu e o professor Pedro, a gente pensou nessas aulas para o 9º ano, a gente pensou que na semana passada a gente iria trazer a ideia, né? Ou seja, como é que a gente pensa uma equação, qual é a ideia de uma equação. E nessa semana a gente vai colocar em prática como é que a gente pega aquelas noções e resolve usando as técnicas que são adequadas para essa situação. Está aparecendo o QR Code aí, se você ainda não tem um aplicativo, baixa o aplicativo. O professor Pedro vai estar aqui observando e tirando qualquer dúvida e mandando as informações para a gente aqui, tá certo? Então, como o professor Pedro falou, o pontapé inicial desse tema, ele foi dado na semana passada. Mas a gente poderia dizer que as técnicas e o que você vai aprender para resolver uma equação, a gente vai começar a ver na aula de hoje, tá certo? Então, dá uma olhadinha no que eu vou mostrar agora, que é a resolução de uma equação a partir de uma balança em equilíbrio. Então, dá uma olhadinha aqui na tela como é que a gente vai fazer. Então, eu tenho essa balança aí, de cara a gente já sabe que aquele valor desconhecido ali, aquela esfera verde ali, vai ser 2, para permanecer em equilíbrio. Mas observa, a balança em equilíbrio, então eu tenho um símbolo de igualdade indicando que ali tem o equilíbrio, e aqui, daquele lado ali, eu vou colocar, por exemplo, a letra B. A letra B vai representar aquela informação desconhecida. Observa que de um lado da equação eu tenho B mais 8, o centro da balança dando a ideia do equilíbrio, e do outro lado 10. Então, a gente já tem aí a nossa equação. Observa que essa equação, ela está representando aquela balança ali em equilíbrio, tá certo? E como é que a gente vai, por exemplo, resolver essa equação? Na balança, o que é que a gente faz? A gente vai pegar naquela balança ali e vai fazer o seguinte movimento. Percebe, se a balança está em equilíbrio e eu tiro pesos iguais dos dois lados, eu simplesmente mantenho o equilíbrio da balança. É essa técnica que a gente vai utilizar. Então percebe o que é que eu vou fazer aí. Eu vou pegar daquele lado ali, eu vou retirar 8 quilos. Aquele peso ali de 8 quilos. Para permanecer em equilíbrio, eu preciso retirar 8 quilos do outro lado. Permaneceu em equilíbrio. Agora, como é que isso vai ficar na equação? Presta bem atenção. Eu tenho a equação, né, ou seja, o B mais 8 e do outro lado igual a 10. Está em equilíbrio. O que eu fiz ali na balança de tirar 8 quilos de um lado e 8 quilos do outro, olha como é que vai ficar na equação. Ou seja, retirando 8 quilos de um lado, eu represento ali, ó, menos 8, e do outro lado eu retiro aqueles 8 quilos, vai aparecer também do outro lado. Observe que agora eu vou ter de um lado da equação B mais 8 menos 8, no caso ali 8 menos 8, 0, e do outro lado eu vou ficar com 10 menos 8. Observa o que é que vai sobrar agora. Daquele lado lá da equação, vou ficar apenas com o B, ou seja, a informação desconhecida, e do outro lado eu vou ficar com o número 2, ou seja, o valor desconhecido, a letra B, vale 2. E esse B igual a 2 representa o que na equação? A gente vai observar que é aquela informação desconhecida, ou seja, aquela esfera ali, como a gente viu no início, ela vale 2 quilos, tá certo? Então percebe que quando a gente trabalha com essas ideias, a gente começa a perceber a lógica disso daí. A gente vai ver na aula de hoje, e se você já estudou a equação em algum momento, provavelmente você já ouviu aquela coisa do se está somando, passa subtraindo, se está subtraindo, passa somando. A gente vai compreender que essas são as técnicas, mas a lógica dela vem dessa questão do equilíbrio aí, ou seja, a gente vai ver, por exemplo, daqui a pouco, que aquele 8, na hora da gente resolver a técnica, ele passa para o outro lado subtraindo. A gente costuma dizer isso no linguajar da sala de aula, no linguajar da técnica. Mas, de fato, o que acontece é porque eu retiro o 8 dos dois lados, tá certo?
Então acompanha aí, se você está vendo pelo celular, pelo computador, pela TV, qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente, o seu comentário é bastante importante, tá certo? Então se você tem alguma dúvida, se você não está vendo essa aula ao vivo agora, vai lá no nosso canal no YouTube, escreve para a gente lá sobre a dúvida que você teve, tá certo? Vou voltar para o professor Pedro para falar um pouco, né, Pedro? A gente costuma, em sala de aula, ver muito, né, Pedro, essa questão da dificuldade que eles têm na hora de observar uma equação e nos primeiros passos que ele está dando da equação, de manipular essas letras, né? Ou seja, como é que uma letra passa para um lado, como é que o número passa para o outro. E se você tem alguma dúvida da lógica de como é que são essas passagens, volta lá naquele pedaço que eu mostrei a resolução daquela equação, fazendo um paralelo com as balanças. Mas a partir de agora a gente vai tentar se desprender dessa coisa da balança e ver como é que a técnica funciona de fato. Vai lá, Pedro. Bom, Tiago, é como você falou, né? Tiago está trazendo coisas aqui em relação à equação do segundo grau bem lúdica, para que você consiga entender o que é que está acontecendo. A gente não vai chegar aqui e jogar para você de forma crua, tá? O que é que você deve fazer na hora de resolver uma equação. Então, foi falado aí, foi mostrado para você na aula passada toda essa questão de igualdade, toda essa questão de balança, toda essa questão de equidade aí em relação aos pesos, certo? E você pode notar que o primeiro exemplo que o Tiago trouxe para você é um exemplo bastante simples que você resolve aí de cabecinha, certo? Mas ele está ensinando uma técnica que também ele vai evoluir também com essa técnica para que a gente responda aí a equação mais rápido, tá bom? Então, entenda o processo, né? A ideia de equação, a ideia do termo desconhecido, a ideia da igualdade, a ideia da balança, certo? A ideia também de transformar toda essa ideia lúdica aí para você da balança em uma equação algébrica, né? Colocando as letras no lugar do termo desconhecido, certo? E ele mostrou também essa questão aí da subtração, né? Do tirar o peso de um lugar e colocar e tirar o peso do outro lugar também, certo? Porque quando a gente adiciona um peso ou adiciona um valor de um lado da balança, ela não vai ficar igual, certo? Para que continue na mesma igualdade, continue em equilíbrio, o valor que está sendo adicionado de um lado da bandeja tem que ser adicionado do outro lado da bandeja. Isso serve também para a questão da subtração, certo? Então, observa direitinho aí. Claro, foi um exemplo que ele fez aí que dá para fazer de cabeça, mas você vai utilizar essa técnica aí para todos os outros exemplos também, tá bom? Então, eu vou voltar com o Tiago agora, que ele vai dar continuidade da aula. Valeu, Pedro. Então é isso, né? Ou seja, o que a gente está mostrando aqui é que nesse primeiro momento a gente está trazendo, bem observado pelo professor Pedro, de uma maneira lúdica, no sentido de a gente não partir apenas do que a gente costuma dizer daquela sopa de letrinhas, né? Ou seja, fica um monte de letra para lá, para cá. Lembra sempre que uma equação, ela está representando alguma coisa, né? Ou seja, a gente traz para a linguagem matemática, da linguagem das equações, aplica as técnicas e volta para o mundo real, tá certo? Então a gente vai perceber, fazendo aí essa relação do equilíbrio da balança que a gente viu na aula anterior, ou seja, a palavra equilíbrio, a palavra equivalente, elas estão relacionadas com a ideia, ou seja, esse equi aí no começo, né? Ou estão ligadas com a ideia de uma equação. Então sempre quando a gente tiver essa palavra aí, equação, lembra sempre da ideia do equilíbrio. Lembra que você está, por exemplo, resolvendo uma situação numa balança, tá certo? E a gente vai ver, por exemplo, que as letras, quando aparecem, a gente falou, chamou bem a atenção para isso. As letras na matemática aparecem em duas situações. Ou elas são variáveis, ou elas são incógnitas. Nesse caso das equações, as letras aparecem como incógnitas, como informações desconhecidas. E a gente vai tentar buscar essa informação desconhecida. Quais são as técnicas para a gente chegar a esses resultados? Ou seja, essa informação desconhecida, ela vai aparecer como letras, tá certo? No caso aqui da equação do primeiro grau, que é o que a gente está estudando nesse momento, a gente vai observar a presença de uma única letra. Mas quando a gente for estudar os sistemas de equações, a gente vai observar que a gente vai ter mais de uma letra, mais de uma informação desconhecida, tá certo? Então, vejamos essa outra situação aqui. Como a gente falou até então, nesse caso aí, eu diria que
tem um grau de dificuldade, né, Pedro, um pouco mais elevado do que o exemplo anterior. Naquele exemplo que a gente fez anteriormente, batia o olho, sabia que era 2. Nesse caso aí, a gente tem que pensar um pouco aí qual é o valor da informação desconhecida. E se a gente observar essa balança em equilíbrio aí, a informação desconhecida é o peso das caixas, né? No caso aí, a gente está supondo que as 3 caixas têm o mesmo peso, tá certo? Então, vamos tentar observar como é a técnica para a gente resolver isso daí. Qual é a primeira coisa que a gente faz, né? Ou seja, a informação desconhecida aí, a gente vai observar que são as caixas, certo? Então, para cada caixa, cada informação desconhecida, eu vou usar como se fosse a letra C, né? No caso aí, eu estou fazendo apenas a referência à caixa, mas poderia ser uma caixa, uma letra qualquer. Então, aquelas 2 caixas daquele lado da equação, eu vou representar como C mais C, somado daquele peso que está aparecendo ali, que é de 250 gramas, tá certo? Então, aquele lado da equação, já representei. O centro da balança é o símbolo de igualdade para representar o equilíbrio, e do outro lado eu tenho uma caixa, representada pela letra C, mais aquele peso ali de 500 gramas. Então, observe que a representação que eu acabei de formar aí é a equação que representa aquela balança em equilíbrio. Então, o que eu vou fazer aí é simplesmente tentar resolver essa equação olhando para a balança. Usando qual técnica? A técnica que a gente está usando é tirar os pesos iguais de cada lado da balança, permanecendo em equilíbrio até que sobre o valor desconhecido, certo? Que é uma técnica que vem lá dos árabes, né, que se chama método de restaurar o valor desconhecido, que é mais ou menos essa técnica aí, ó. Então, se eu tirar uma caixa de um lado, tirar uma caixa do outro, a balança vai permanecer em equilíbrio. Quando eu for representar ali na equação, observa que a minha equação C mais 250 igual a C mais 500, quando eu retiro aquelas 2 caixas ali, observa que a retirada de cada caixa de um lado da balança vai representar na equação aquele menos C ali. Então, tiro C de um lado e retiro C do outro lado. Quando eu faço isso daí, observe que o que vai resultar dessa equação aí é simplesmente o seguinte, ó. Eu vou ter C, no caso ali apareceu ali que eu estou destacando C menos C, ou seja, 0, e do outro lado também vai ficar C menos C, 0. E o que é que eu vou ter como resultado? Eu vou ficar com a equação como C mais 250 igual a 500. Percebe que agora eu também poderia parar aí, né? Ou seja, se C mais 250 é igual a 500, de cara eu já consigo perceber que é também 250, mas vamos supor que nós não soubéssemos. Continuamos a técnica. Olha para a equação, olha para a balança e o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou retirar outra caixa, vou tirar 250 de um lado e vou retirar 250 do outro. Percebe que eu sempre tenho que tirar pesos iguais de cada lado da balança. Então, ao fazer isso daí, olha como é que vai ficar a minha equação. C mais 250 igual a 500, e percebe que aquela retirada de 250 em cada lado, eu vou apresentar agora na equação. Ou seja, aquele 250 daquele lado da balança, eu retiro aí, ó, vai ficar menos 250, e aquele outro 250 que eu retirei do outro lado da balança, vai aparecer ali como menos 250. Resultando em que? Percebe que desse lado vai ficar, ó, 250 menos 250, e que do outro lado da balança vai ficar 500 menos 250. Quando eu reorganizar essa equação aí, fazendo esses cálculos, o que vai resultar da minha equação é 250 menos 250, 0. Do outro lado, 500 menos 250 fica os 250. Então, percebe que esse passo que a gente fez agora, ele simplesmente vai representar o resultado que eu tinha, né? Ou seja, o que eu vou ter aí é o resultado da equação vai ser 250 gramas, é o valor desconhecido, tá certo? Então, percebe que a gente já fez agora na aula 2 vezes a resolução dessa equação fazendo paralelo com a balança.
Só que agora a gente vai resolver essa equação, então a gente tentou deixar nessa aula duas maneiras de resolver para você compreender de onde vêm essas técnicas e agora a gente apresenta as técnicas, tá certo? Ou seja, para a gente usar as técnicas aqui, a gente precisa manipular as letras e os números, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, essa retirada de pesos iguais dos dois lados da balança, na hora da gente usar essa maneira aí como uma técnica, a gente vai perceber que o que vai acontecer é o seguinte. Então aí na tela eu coloquei, primeiro, de maneira geral, a gente vai perceber, não que isso seja todas as vezes que a gente vai precisar resolver, mas de maneira geral, a gente vai seguir esses dois passos aí. Primeira coisa, eu preciso organizar letra para um lado, número para o outro. Esse organizar letra para um lado, número para o outro, significa aquilo que a gente estava fazendo na balança. E esse segundo passo aí, ó, observa que eu coloquei, somando de um lado, passa subtraindo. Subtraindo de um lado, passa somando. Multiplicando de um lado, passa dividindo. Dividindo de um lado, passa multiplicando. Isso aí tudo tem referência com o que a gente fez na balança. Então, essas duas etapas aí foram as etapas que a gente cumpriu na hora de resolver aquele equilíbrio da balança. No caso de descobrir o valor desconhecido, tá certo? E a gente muitas vezes coloca indo de um lado para o outro, a mesma coisa é voltando, tá certo? Se está subtraindo, ele vai voltar somando e assim seguem essas operações, essas maneiras da gente perceber, mas lembrando sempre que está em referência com uma balança, tá certo? Então agora a gente vai resolver novamente essa equação, só que ao invés de ficar fazendo aquele paralelo com a balança, a gente vai aplicar essas técnicas aí. Então, primeira coisa, na verdade, aquelas duas etapas, quando você vai fazer letra para um lado, número para o outro, embutido nessa ideia aí, você vai ter essa questão de ter que passar. Ou seja, se você vai jogar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, você vai perceber que naturalmente você vai precisar fazer essas passagens. Então, lembrando que C mais 250 igual a C mais 500 está representando aquele equilíbrio na balança aí. Veja como é que eu vou continuar agora. Se eu quero letra para um lado, número para o outro, eu vou observar, por exemplo, que eu tenho 250 de um lado, vou querer passar para o outro, eu tenho C de um lado, vou querer passar para o outro lado que ele está. Então, quando eu fizer isso daí, observa que eu vou usar essas técnicas aí. Então, o que é que vai acontecer? Aquele 250, na hora da gente resolver, né, a gente vai observar que ele está somando 250. Quando a gente passar para o outro lado, observa que ele vai ficar subtraindo 250. Outro detalhe, aquele C ali, a gente não está vendo um sinal de adição junto dele, mas é como se a gente tivesse tendo aquele valor adicionado àquele lado da equação. Então, de forma parecida com o que a gente fez com o 250, ele passará para o outro lado da equação como menos C. Quando a gente organizar tudo isso daí, a gente vai perceber que essas passagens aí vão ficar da seguinte forma, olha. Aquele 250, ele passa para o outro lado daquela forma que eu estou destacando ali, e aquele C passa voltando, no caso aí, daquela outra forma. Então, veja como quando a gente aplicar agora, em cima disso que a gente descreveu, a gente vai observar que vai ficar assim, ó. Ou seja, aquele C vai passar para o lado de lá menos C, e aquele 250 vai passar para o lado de lá menos 250. Observa bem essa passagem aí, e na hora que eu for resolver, da mesma maneira que eu fiz com a resolução lá na balança, observa que daquele lado ficou C mais C menos C, e do outro lado ficou 500 menos 250. Então, o que eu vou fazer aí é simplesmente o seguinte, C menos C, 0, 500 menos 250, 250. Então, vai sobrar apenas aquele valor que é C igual a 250, tá certo? Então, eu resolvi uma equação usando duas formas. Usar a ideia da balança, como o professor Pedro falou, é uma ideia mais lúdica, mas você pode usar essa ideia lúdica para compreender como são essas técnicas mais rígidas, não é? Ou seja, passar para um lado somando o que estava subtraindo, nessas 4 operações aí, a justificativa dela está lá em manter um equilíbrio da balança, tá certo? Então a gente vai perceber que o que a gente fez dessa parte agora é a mesma ideia do que a gente fez com aquele paralelo lá
da balança, tá certo? Então percebe que é importante você perceber nesse primeiro momento como é que se resolve uma equação, vindo lá dessa ideia mais lúdica, mas lembrando que como é uma técnica, você precisa de uma certa prática, tá certo? Entenda que o seguinte, é muito comum a gente fazer a seguinte reflexão. Entender é diferente de aprender, ou seja, eu e o professor Pedro aqui, a gente pode ter dado a melhor explicação do mundo. Então, o máximo que pode ter acontecido é você ter entendido. A ideia de aprender é uma coisa muito mais pessoal. Então, vai partir agora da sua prática, de refazer alguns exemplos. Eu sugiro você refazer os exemplos que eu e o professor Pedro trouxemos na aula. Refaz, depois tenta fazer sem olhar como foi que a gente fez, compara os resultados e no final você vai partir para novas ideias, tá certo? Novas técnicas. Mas eu diria que o que a gente trouxe na aula de hoje, simplesmente ele dá conta de resolver qualquer equação do primeiro grau, tá certo? Então, vou agora fazer essa parte final, lembrando que a gente vai fazer na próxima aula, ou seja, a gente vai praticamente fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa aula, só que agora para resolver duas equações ao mesmo tempo, tá bom? A gente vai perceber que antes de aplicar as técnicas que a gente viu nessa aula, a gente vai primeiro compreender de fato como é que a gente aplica as técnicas para a resolução de um sistema de equações, tá certo? Então, quando a gente estudar as técnicas para resolver um sistema de equações, num dado momento a gente vai necessitar das técnicas que nós aprendemos na aula de hoje, tá certo? A gente vai perceber e surge aquela dúvida, né? Ou seja, como é que agora eu acabei de aprender a resolver uma equação, como é que eu vou resolver duas equações ao mesmo tempo? É possível, tá certo? Ou seja, é só você organizar as etapas. Treina bem resolver a equação do primeiro grau, assiste a próxima aula, que é sobre sistema de equações do primeiro grau, e a gente vai mostrar a vocês como é que são essas técnicas, tá certo? Então, vou passar para o professor Pedro agora para ele dar as considerações finais e a gente encerra a aula. Diz aí, Pedro. E galerinha, que massa, não foi numa aula, sério mesmo. Vocês viram aí a relação que Tiago mostrou das balanças, viu também essa relação que ele colocou aí, se subtrai de um membro, vai subtrair do outro membro também, do outro lado da igualdade. Se a gente soma, vai somar, se subtrai, vai se subtrair. Se vai multiplicar também do outro lado, certo? Para manter a balança lá em equilíbrio. E depois ele mostrou essa questão aí da operação inversa, né? Onde a gente tem, se está positivo de um lado da equação, vai para o outro lado negativo e assim por diante, certo? Tiago, galera participou aqui, pô, Massa, meu irmão, massa. chega o cara se arrepia. Vou citar aqui para continuar participando da nossa aula, viu? A gente teve aqui, ó, o Samuel, da escola João 23, teve o Vitor, da escola Sociólogo Gilberto Freire, e tivemos a participação também aqui da Andriele, da Escola Municipal Integral Dom Bosco. Massa. Um cheiro para vocês. Vocês não sabem da felicidade que a gente tem quando a gente recebe um comentário aqui de vocês. Então, continue participando da aula para a gente ver aqui a quantidade de pessoas assistindo pelo aplicativo cresça cada vez mais, tá bom? Um cheiro no seu coração e não falte a nossa próxima aula. Valeu, Pedro. Muito feliz mesmo, né, da participação. E, pessoal, aí, ó, espalha que nem fofoca sobre essa aula, tá certo? Para cada vez mais a gente ter a participação de vocês, tá certo? E, como atividade, a sugestão aqui é tentar resolver esse equilíbrio que a gente fez pela balança, como é que você resolve usando as técnicas que a gente aprendeu nessa aula, tá certo? Então, me despeço aqui. Eu e o professor Pedro esperamos vocês na próxima aula. Revejam a aula lá no nosso canal no YouTube, manda dúvidas por lá que a gente está sempre de olho, tá certo? Agradecer o pessoal da técnica, a Jéssica aqui também, adora matemática, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.